Melhor ainda, eu vou dar um exemplo que contradiz um pouco essa noção de que só LGBTs podem falar de LGBTs, só negros podem falar de negros, só mulher pode falar de mulher e por aí vai, tá? Então eu vou trazer um exemplo que contradiz um pouco isso. Se eu pegar, por exemplo, o Fernando Holliday, que é um vereador aqui de São Paulo, ele é negro e ele é gay. Porém, ele milita contra os negros e milita contra os gays. Então, ele traz ideias, ele defende ideias que vão contra a militância negra. E ele traz noções e ideias que também vão contra a comunidade LGBT. Ele mesmo diz que não gosta da comunidade LGBT, ele mesmo diz que não gosta da comunidade negra, tá? E assim, o Fernando Holliday, se vocês forem na página dele, vocês vão ver que ele é seguido por pessoas brancas, heterossexuais, de pensamento burguês. E por que será que isso acontece? Agora vejam a pegadinha da situação. O Fernando Holliday, ele é um vereador negro e gay. Porém, ele reproduz, vejam o que eu vou falar, ele reproduz o lugar de fala do branco, heteronormativo e aburguesado, elitizado. Tá? Então, embora ele seja gay, ele reproduz o lugar de fala do hétero. Embora ele seja negro, ele reproduz o lugar de fala do branco. Tanto é que ele tem uma quantidade grande de seguidores que são brancos, que são heteronormativos, e ele até tem um grupo de seguidores negros e gays, mas que reproduzem o mesmo lugar de fala do branco e do hétero, tá? Então vejam que essa questão de lugar de fala não depende apenas da sua identidade existencial. Eu posso ser LGBT, mas eu posso reproduzir o lugar de fala do hétero. Existem mulheres que reproduzem o lugar de fala do homem machista. E existem negros que reproduzem o lugar de fala do branco. Vejam que coisa interessante. Como é que a gente entende esse tipo de coisa? Aí a gente precisa trazer aqui um conceito que é o conceito de empatia. O conceito de empatia é um conceito mais da psicologia, tá? Inclusive, a Djamila não traz muito o conceito de empatia, ela não trabalha muito esse conceito no livro dela. Então, a partir daqui, eu estou trazendo uma contribuição e um entendimento que é mais meu mesmo, enquanto psicanalista, enquanto psicólogo. A Djamila fala no livro dela que o conceito de lugar de fala não pode ser entendido de uma maneira essencialista. O que ela quer dizer com isso? Ela usa esse argumento para dizer que realmente não está correto dizer que só o negro pode falar do movimento negro, ou da cultura negra, ou das demandas do negro, ou que só o LGBT pode falar de LGBTs, ou que só a mulher pode falar de mulheres. Né? Então a própria Djamila não concorda com essa concepção dessa maneira linear que ela chama de essencialista. Aí a gente teria que entender o que é um conceito essencialista, é um conceito ligado à essência da pessoa. Então, se supostamente eu tenho uma essência transexual, né, por exemplo, eu estou dando um exemplo hipotético, se eu tenho uma essência transexual, então só eu posso falar de outros transexuais. Quem não tem a essência transexual não pode falar desse assunto, com conhecimento de causa ou enfim, porque não vive essa experiência. Mas eu vou complementar então a Djamila, tá? Porque existe uma coisa chamada empatia. Eu posso ser LGBT, mas se eu tenho empatia com a causa negra, por exemplo, ou se eu tenho empatia com a causa feminista, e o que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro sem ser o outro. Tá? Eu me coloco no lugar do outro, mas eu não me confundo com o outro. Eu mantenho a minha separação. Eu sou eu, o outro é o outro, mas eu vou me colocar no lugar do outro sem me confundir com o outro. Isso é uma função psíquica, psicológica do ser humano. Então, eu posso ser um homem branco LGBT. Se eu consigo ter empatia com a causa negra, se eu consigo ter empatia sobre a causa feminista, ou se eu tenho empatia com as pessoas
com deficiência, por exemplo, eu posso falar de vivências desses grupos, vivências que eu não vivi na minha pele, mas através de uma empatia eu consigo entender o que essas pessoas estão vivendo. E aí eu posso contribuir com alguma fala, com algum conhecimento, com alguma informação, também pela luta das causas desses grupos. É uma questão de empatia. Isso não vai me dar o protagonismo nos grupos, tá? Então, o protagonismo da causa negra continua sendo do negro. O protagonismo da causa feminista continua sendo das mulheres feministas. O protagonismo da causa das pessoas com deficiência continua sendo das pessoas nessa condição. Isso é o que é chamado de representatividade. Eu não posso ter representatividade como negro, porque eu não sou negro, eu sou branco, né? Mas eu posso ter empatia com a causa. E tendo empatia com a causa, eu posso colaborar de alguma forma. No meu caso específico, eu posso colaborar como filósofo, como influenciador de opinião, como psicólogo, como alguém que influencia opiniões. Então isso é a contribuição que eu posso dar, muitas vezes baseado em estudos, por exemplo. Só para dar um exemplo para vocês, aqui em Arujá, né, onde eu moro, em Arujá, no município de Arujá, existe um grupo feminista. E não existe grupo LGBT, tá, gente? Não tem grupo LGBT aqui em Arujá. Não tem nada para LGBTs aqui em Arujá. Então, por empatia, vejam bem, então por empatia entre dois grupos que têm as suas opressões, eu consigo ter um lugar de acolhimento, um lugar de compartilhamento de experiências com esse grupo feminista. E o grupo feminista me recebe muito bem, né? Elas sabem que eu sou LGBT, elas permitem que eu participe das reuniões, elas são abertas, inclusive, vejam que coisa interessante, né? Elas são abertas, a reunião delas é aberta a quem quiser participar, inclusive homens heterossexuais, brancos ou não, heteronormativos ou não, mas enfim, a reunião é aberta a todos, tanto é que, por exemplo, o marido de uma das mulheres vai na reunião, né? Mas de uma forma geral, os homens héteros não vão na reunião. Eu vou, participo, mais como observador, né? Eu não quero retirar o protagonismo de ninguém ali, mas eu vou como um simpatizante da causa. Eu posso, inclusive, me colocar como pró-feminista, né? Um homem pode ser pró-feminista. Um homem não é feminista, ele é pró-feminista, porque feminista mesmo é a mulher, por conta do protagonismo e da representatividade dela. E fazendo isso, eu estou dando um exemplo para vocês entenderem bem. Agora vem o ponto. Ó. Fazendo tudo isso, eu absorvo o conhecimento dessas reuniões, eu participo, eu me intero, e isso me qualifica depois para reproduzir o lugar de fala da mulher feminista, tá? Mesmo sendo homem. Então, vocês precisam entender isso. O lugar de fala é o ponto de origem, ó, vamos sempre voltar no conceito. Lugar de fala é o ponto de origem de um discurso que é construído dentro de um grupo a partir das experiências compartilhadas desse grupo. É o ponto de origem. Então, mesmo eu sendo homem, se eu estou naquele grupo feminista, eu consigo absorver por empatia o que aquele grupo está trazendo e consigo reproduzir o lugar de fala delas. Isso não me dá representatividade como mulher, porque eu sou um homem, certo? Inclusive me identifico como homem, mas eu consigo reproduzir o lugar de fala delas, né? E aí, por empatia, também lutar pela causa delas, a favor da causa delas, sendo um homem. E aí agora a gente entende o que acontece com o Fernando Holliday da vida, né? O Fernando Holliday, ele empatiza, apesar dele ser negro e gay, ele empatiza com o lugar de fala do branco, do heteronormativo. E os gays e negros que acompanham ele também fazem isso, empatizam com o lugar de fala do branco privilegiado heteronormativo. É claro que com uma certa consistência, o que se observa é que a minoria dos gays e a minoria dos negros vão dar esse apoio, esse suporte para um personagem como o Fernando Holliday. Mas existem. No caso
das mulheres, eu vou citar aqui a Sarah Winter, a ministra Damares e a deputada Joyce Hasselman, que aqui eu estou dando exemplo de 3 mulheres, né, que são figuras públicas, a Sarah Winter, a ministra Damares e a Joyce Hasselman. Só que o que acontece? São mulheres que reproduzem um discurso machista. Elas não lutam por causas de mulheres. Elas não lutam pelos direitos e pelas causas das mulheres. Elas reproduzem demandas e discursos opressores de homens machistas. Ou seja, embora elas sejam mulheres, o que faz delas, o que deveria fazer delas ter representatividade perante as mulheres, né? Deveria fazer elas terem essa representatividade, mas como elas reproduzem o lugar de fala do homem branco heteronormativo elitizado, elas empatizam com esse lugar de fala privilegiado, elas inclusive cancelam, anulam a representatividade delas como mulher. Tá? Então vejam, eu estou conseguindo explicar tudo isso para vocês, me instrumentalizando em cima do conceito de lugar de fala. Vejam que o conceito de lugar de fala ele não é tão simples. Ele não é tão simples, ele tem algumas implicações, né? E eu não vou conseguir esgotar tudo num único vídeo, tá? Mas eu estou dando esse exemplo para vocês. A partir desse exemplo, a gente deduz algumas outras coisas. Por exemplo, as mulheres feministas, as mulheres militantes, ativistas, que lutam pela igualdade de direitos entre mulheres e homens, elas reivindicam, do lugar de fala delas, tá? Veja, eu estou reproduzindo o lugar de fala delas, das mulheres. Elas reivindicam mais espaços de poder, espaços estruturais de poder. Então, muitas mulheres querem ocupar cargos de liderança, cargos políticos, tendo uma representatividade igualitária com os homens, tá? Na verdade, são os homens que não querem isso, eles querem continuar sempre dominando todos os espaços. Para quem acha que eu estou exagerando, tá? A primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte: se você acha que eu estou exagerando em tudo isso, provavelmente você está sintonizado, empatizado ou empatizada com o lugar de fala do homem heteronormativo, branco, elitizado, burguês, cristão e por aí vai, tá? Em primeiro lugar, isso. Você está em empatia com esse lugar de fala, com esse lugar de representação. Lugar de fala é também lugar de representação, é lugar de existência, inclusive. Em segundo lugar, se você acha que eu estou exagerando, que o que eu estou falando não é verdade, eu vou recomendar para vocês um filme excelente que mostra de maneira muito didática todos esses conceitos que eu mostrei nesse vídeo aqui do lugar de fala. O filme que eu quero recomendar para vocês se chama Estrelas Além do Tempo. Procurem esse filme no Google, procurem no YouTube, o YouTube deve ter cenas do filme, e eu recomendo que vocês procurem assistir o filme, se chama Estrelas Além do Tempo. Esse filme mostra no seu enredo 3 mulheres negras que trabalharam na NASA na década de 60 e que tiveram que enfrentar vários preconceitos racistas, tiveram que enfrentar segregação, e aí vocês vão ver direitinho o conceito de lugar de fala acontecendo, as tentativas que os homens da NASA fazem para tentar silenciar essas mulheres, e até as mulheres brancas tentam silenciar essas mulheres negras. Porém, essas mulheres negras, elas são mulheres geniais, elas têm várias habilidades, a maioria, as 3, têm formação em matemática, né? O filme vai mostrando a formação delas. Uma delas, inclusive, consegue ser engenheira. E isso, para a época, década de 60, era uma coisa absurda, tá? O filme mostra com clareza como que era o racismo da época, daquela época. Se a gente projetar para hoje, nós estamos no ano de 2019, século 21, quando a gente assiste um filme como esse, eu assisti, a gente vê o racismo muito escancarado em comparação com os dias atuais,
E a sensação que a gente tem é que o que eles faziam naquela época era muito grotesco, muito atrasado e muito bizarro. Mas na verdade, hoje, quando a gente olha com um pouco mais de senso crítico, para além das aparências, a gente vê que o problema do racismo, do machismo, a questão da LGBTfobia ainda é muito grave. E todas as outras opressões e segregações também, contra pessoas com deficiência, contra dependentes químicos, população carcerária. Nós estamos muito longe ainda de um ideal de evolução ética que propicie a justiça social e a equidade social em sua plenitude. A nossa sociedade, ela avançou muito, é uma sociedade tecnocientífica que avançou muito na ciência tecnológica. Nesse sentido, a gente tem avançado bastante. Mas na evolução ética, eu até acho que as coisas melhoraram, tem um avanço sim, mas fica muito abaixo do que a gente percebe em termos de avanço tecnocientífico. Para não deixar de dar outro exemplo na comunidade LGBT, nós tivemos o Clodovil, tá? Que também que conseguiu se tornar um político lá em Brasília, se eu não me engano um deputado, e também não lutava pelos direitos LGBTs, muito pelo contrário, ele não queria saber de militância LGBT, ou seja, ele não empatiza, entendam isso, tá? Para os objetivos desse vídeo aqui, o Clodovil era gay, né, assumido, mas ele não empatizava com o lugar de fala LGBT, com o lugar de fala do gay. Ele empatizava com o lugar de fala do hétero. Então ele defendia interesses dos grupos heteronormativos. Tá? E aí o que acontece? Quem é militante LGBT como eu, quem é mulher militante, negros militantes, a gente quer negros, mulheres e gays na política. A gente quer porque, inclusive, a representatividade de gays, de LGBTs, de negros, de mulheres na política é muito pequena. No caso das mulheres, as mulheres elas são maioria populacional, os negros também. Mas aí quando você vai olhar a representatividade na política, nos espaços de poder, mulheres e negros são minorias. É nesse sentido que a gente fala que mulheres, negros, LGBTs, pessoas com deficiência, todos esses grupos são minorias. Muitas vezes não são minorias populacionais em quantidade, são minorias representativas. Mesmo que no caso das mulheres e negros sejam maioria em quantidade de pessoas, mas são minorias representativas, são minorias representadas socialmente, né? E agora, para terminar esses vídeos, os cachorros estão latindo aos montes lá na rua, mas assim, para terminar esse vídeo, eu queria dizer para vocês o seguinte. Então, respondendo à pergunta, só LGBTs podem falar de LGBTs? Só negros podem falar de negros? Não. Só mulheres podem falar de mulheres? Não. Né? Na verdade, se a gente pensar em uma democracia, todo mundo pode falar sobre tudo. Essa que é a ideia, né? Uma democracia ela tem que ser caracterizada pela liberdade de expressão. Só que essa liberdade de expressão, ela não é irrestrita. Né? Na verdade, as pessoas elas têm um conceito muito errado de liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela anda lado a lado com o conceito de responsabilidade. Então tem que existir limites éticos e inclusive legais para a liberdade de expressão. Aí eu vou citar o Leandro Carnal, né, o filósofo Leandro Carnal, porque como ele mesmo diz, a liberdade de expressão ela deve ser ampla, mas ela não é irrestrita, ela não é infinita, existem limites. Esses limites são dados pela ética, esses limites são dados, inclusive, pela lei. E o conceito de lugar de fala traz uma limitação ética para a expressão, para a livre expressão num ambiente democrático. Então, respeitando os limites éticos
que o conceito de lugar de fala propõe. E qual é o limite ético que o conceito de lugar de fala propõe? Esse limite é um limite dado pela empatia. Então, se eu quiser falar das vivências dos negros, eu posso falar, mas eu preciso ter empatia. E para ter empatia, eu tenho que entrar em contato. Né? Então, eu não vou falar de maneira abstrata sem nunca ter tido contato. Se eu quiser falar, por exemplo, imaginem que eu queira falar de mulheres que são profissionais do sexo. Eu posso falar, mesmo sendo homem? Posso. Mesmo sendo branco? Posso. Mas eu preciso ter empatia, eu preciso entrar em contato, entender a realidade a partir dos valores dela, não a partir exclusivamente dos meus valores. Tem que ter uma dialética, né, na verdade. Mas eu preciso ter esse contato e me colocar no lugar da pessoa sem ser a pessoa. Então, por empatia, eu posso sim falar dos assuntos, sem roubar o protagonismo, reconhecendo que o protagonismo é das pessoas pertencentes a esses grupos. Então, a ideia do conceito de lugar de fala é um conceito muito interessante porque combate o silenciamento. Esses grupos devem falar e devem falar por si mesmos. Mas, por empatia, eu posso me somar à luta. Né? Como eu próprio, e isso é que eu queria falar, como eu próprio sou de um grupo que sofre uma opressão histórica, que é o grupo dos LGBTs, eu entendo que isso me dá uma capacidade de empatia para eu empatizar, né, com outros grupos que também vivem essas opressões. O ideal seria todos esses grupos oprimidos se unirem. E um dia seria interessante se não houvesse opressão de nenhum tipo, né? Se a gente realmente conseguisse o máximo ideal de equidade e justiça social. No dia que isso acontecer, talvez a gente não precise mais de um conceito de lugar de fala. Não vai ter mais uma hierarquização de falas, de uma fala dominante que quer se universalizar em cima de todas as outras falas. Isso seria a situação ideal, né? Como esse problema é um problema estrutural, a perspectiva é que ou isso nunca vai se resolver, ou vai demorar muito para se resolver. Eu mantenho um certo otimismo de que se a gente conseguiu evoluir até o ponto atual, apesar de todos os problemas que ainda existem, eu acho que a gente pode evoluir mais. Então, eu mantenho a perspectiva otimista de que esse problema pode ser melhorado e pode ser resolvido de uma forma total. Mas eu não tenho nenhuma ilusão. É algo que vai demorar, que vai demandar bastante esforço e colaboração de todos nós. É a luta por justiça, equidade social entre todos os grupos, porque bem ou mal, né, a grande verdade é que todos nós fazemos parte de um grupo, que é o grupo humano. Todos nós somos humanos, né? Então, seria muito bom se nós conseguíssemos atingir esse ideal de justiça e equidade social. Espero ter conseguido passar minha mensagem para vocês. Eu não esgotei o tema, tá, gente? Não esqueçam de comprar e ler o livro da Djamila, é uma recomendação para quem quer entender mais. Quem não está agora, no momento, com dinheiro para comprar os livros da Djamila, além de ter assistido esse vídeo, eu recomendo que assista os próprios vídeos da Djamila sobre o conceito de lugar de fala. No YouTube tem vários, ok? Espero ter ajudado, gente. Espero que vocês tenham gostado desse tema, que é um tema complexo, né? Vocês viram que é um tema denso. Deixo o convite para vocês assinarem o canal Professor Adalberto Pessoa no botão de sininho. E nós vamos nos encontrar nos próximos vídeos. E a luta continua, ok? Um grande beijo, um grande abraço e tchau!